e que aceitaram vir aqui na nossa casa para um bate-papo com um delicioso café. São elas, Cristina Pérez e Marisete Ximenes. Que grande honra tê-las aqui. Que mulheres fantásticas. Tudo bem, meninas? Um prazer é nosso. Prazer é nosso, Paula, de estar na casa é sua, né, Marisete? É um prazer grande. É uma alegria estar aqui participando com você. Eu tenho certeza que será um momento maravilhoso, momento de descontração, momento de muitas histórias a serem contadas. Sim. E é um prazer participar da Casa é Sua. Teremos risadas, teremos histórias de vida, trajetória profissional. Hoje nós vamos saber exatamente muito da Cristina e da Marisete, para além do que a gente se mostra, para além dessa questão só profissional, né, política, só educacional. A Marisete agora também na área da advocacia, não é, querida? Mas eu queria escutar de vocês uma breve trajetória. Como é que foi? Como é que é a formação? Algo assim que perpetue para que até onde vocês chegaram. Até aqui, como é que foi? Onde começou? Com que idade? Eu tive convívio maior com a Marisete quando voltei a morar aqui em Ipu, mas com a Cristina já tem uma história desde muito da infância, né? Na qual ia para sua casa estudar com suas irmãs, que eram as melhores, né, professoras, e que meu pai fazia questão que o estudo era só se fosse lá na sua casa. Então eu passava a tarde todinha, né, junto com outros alunos lá. E lhe conheço, pequenininha de lá de muito tempo. E era assim, era uma época muito boa, foi uma época muito boa, e as coisas boas a gente traz na nossa mente, né? E de lá então, como eu nasci e cresci em família de educadores, automaticamente a gente, querendo ou não, acaba se tornando uma. E devido às nossas condições, a família grande, numerosa, todo mundo tinha que dar o seu jeitinho e cada um tinha que se adequar. E também, já desde muito cedo, de forma às vezes assim precoce, porque hoje, se a gente for olhar, uma criança de 10, 11 anos, ela não pode estar desempenhando um papel já de estar trabalhando. Isso, e naquela verdade. época não, a gente já estava ali engajada, já estava aprendendo. E eu agradeço muito porque a gente adquire muita maturidade antes da hora, mas a gente adquire muita responsabilidade, a gente dá valor a cada coisinha que acontece, porque a gente aprende desde muito cedo. Então comecei como educadora na escolinha que lhe acolheu, né, que era na nossa casa. Aí posteriormente fui trabalhar no Instituto Arco-Íris, onde então era a tia Gonçalinha e a tia Pete, as fundadoras. E depois, como fui mãe muito jovem, eu precisava, né, assim, dar atenção no momento à minha filha, por ser prematura. Eu fui saindo da educação, já entrando na área da saúde, para eu poder ter conhecimento de como era que eu ia lidar com os fatores que na época para mim, eram muito novos, e eu não tinha como saber lidar com a minha filha. Então já fui indo para o lado da saúde, aí já fiz uma seleção que o Estado abriu na época de agente comunitário de saúde. Foi em que ano, Cristina? Foi em 97. E desde você então, muito nova, mas muito madura. Muito né? madura, já com muita responsabilidade, já com filhos, tendo que trabalhar, tendo que dar conta da família. Então fiz essa seleção, deu certo. Talvez não fosse nem o que na época eu estivesse preparada, mas como a minha filha estava necessitando, né, dessa atenção, eu disse, eu tenho que buscar me inteirar como é que eu vou cuidar da Marjorie. Nasceu com 900 gramas, não tinha nem 7 meses, veio prematura. E desde então eu comecei a estudar, e aí fui pegando apreço, né, pela saúde. E me vi já nas casas como agente comunitária de saúde, promovendo saúde de qualidade, instruindo as famílias. E como assim, eu sou muito ousada e eu gosto sempre de estar buscando me aprimorar, de inovar, eu vi que eu poderia fazer mais por aquelas famílias, além de uma saúde de qualidade. Foi então quando eu vendo a questão da vulnerabilidade social, né, de direitos negados àquelas famílias, eu pensei, eu tenho que me especializar em alguma área que eu possa fazer mais por eles. Foi quando então eu busquei o serviço social, né, me encontrei mesmo, porque é uma coisa que mexe muito comigo. Então você já estava agente de saúde e aí foi fazer o serviço social. Fui fazer o serviço social.
E quando fiz, né, graças a Deus, eu disse, pronto, eu encontrei a profissão certa, porque é aqui que eu me identifico e é aqui que eu vou conseguir ajudar as pessoas além do que eu já fazia. Então eu disse, pronto, vai ser aqui. Já nós vamos chegar na área política que eu quero descobrir muita coisa de como foi. Aí assim, quando eu olho para você, Cristina, eu vejo sempre essa mulher muito forte, né? Essa menina muito disponível, que consegue responder fidedignamente, mesmo quando alguém está querendo lhe acuar. E aí vem de toda a sua formação, né? Desde casa, de como seus pais prepararam vocês para não fraquejarem, não é? Com de certeza. Tudo que viviam lá dentro. Eu lembro que lá era um ambiente de muito estudo. São quantos irmãos? Nós somos 11, infelizmente um, que é o primeiro filho da minha mãe, ele veio a falecer com 7 anos. Então hoje nós somos 10 irmãos, 7 mulheres e 3 homens. E todos já começaram a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo, porque a vida exigia isso, mas assim, graças a Deus, minha mãe muito forte, né? Meu pai caminhoneiro, muitas vezes mecânico, aí muitas vezes a mamãe era quem tinha que estar ali lidando, mas ela assim, além de ser muito forte, foi uma mulher muito sofredora naquela época para poder criar família, muita dificuldade, mas por ser uma mulher muito corajosa, ela passou isso pra gente, né? Então, graças a Deus, eu agradeço demais pela força da minha mãe. Perfeito. E você, Marisete, como é que foi essa sua trajetória? Como começou? Quando você começou a ir para a área da educação? Como é que foi o casamento também? A Cristina falou que casou, né, nova, engravidou jovem. Conta um pouquinho pra gente da Marisete mulher, que a transformou em quem você é hoje. Tudo bem, Paula? É um prazer estar aqui com vocês, né? Tudo bem? Então, a Cristina encerrou a fala dela com a palavra mãe. E eu vou pegar essa deixa, viu, Cristina? Eu sou filha de uma costureira, lá da Boa Vista, muito conhecida na época. E minha mãe já era muito avançada para a época. Ela não teve formação, mas ela fazia escolinha com criança dentro de casa. E ela dizia sempre para mim, assim, somos nós que seguramos o mundo. Inclusive o Papa Francisco, sempre que fala uma frase, ele diz assim, são as mulheres que levam o mundo, ele dizia, né? Tem uma frase dele que diz isso, são as mulheres que levam o mundo adiante. Eu me lembro muito dessa frase que a minha mãe já me dizia naquela época. Então, ela costureira e fazendo todas as atividades domésticas, fazendo tudo, ela, por incrível que pareça, ela não queria que eu aprendesse a cozinhar, a lavar. Ela só dizia assim, estude, porque você vai mudar essa realidade. Estude, eu quero que você seja professora. Estude. E meu pai não, meu pai queria que eu fosse advogada. Então, você vai ser advogada. E aí, eu filha única, 2 irmãos. Infelizmente, uma tragédia aconteceu. Eu perdi minha mãe muito cedo. E aquela estrutura familiar que até então eu tinha muito boa, muito maravilhosa, era realmente uma família, né? Uma composição familiar com muita harmonia, se perdeu. Se perdeu porque a minha mãe faleceu, ela naquela época não tinha tratamento para o câncer, e ela faleceu de uma forma muito sofrida, porque não tinha tratamento, ela foi buscar no Rio de Janeiro e não conseguiu voltar. E meu pai não suportou a tudo isso. E aí passou a ter uma depressão e, na verdade, eu perdi pai e mãe ao mesmo tempo. Ficamos 2 irmãos, nós 3 menores, fomos separados, procurando família para ficar com um e com o outro, né? E eu tive a felicidade de ser acolhida pelas irmãs de caridade do Ipu. Eu tive essa felicidade, meus irmãos se foram. E eu querendo muito estudar na época, mas não tinha, mas como nós não tínhamos mais estrutura financeira e nem aquela estrutura familiar, porque não tínhamos tios, não tínhamos avós aqui. E aí, graças a Deus, eu fui acolhida pelas irmãs de caridade. Eu voltava para casa para dormir e na época elas me incentivaram muito, me acolheram com o que eu necessitava, que era comida, com orientação. Você passava o dia lá no colégio? Irmã Lina. Lembra muito da Irmã Lina. Demais. Dona Valdemira Coelho me acolheu. E na época tinha um juiz de direito no Ipu chamado Dr. Paulo Timbó. E o que ele fez? Eu passei num estágio naquela época, a gente fazia aqueles estágios quando a gente tinha 14 anos, né? Acredito que ainda tenha.
E aí eu fui trabalhar no fórum com o Dr. Paulo. E Eram os jovens aprendizes de quem Isso, tinha boas notas, né? Isso. Só que na época De não tinha boas essa seleção tão organizada como hoje. Eles pediam nas escolas os melhores alunos, mandavam o nome, né? E eu sei que eu fui uma dessas alunas e fui trabalhar. Aos 13 para 14 anos já comecei a trabalhar assim, dessa forma. O Dr. Paulo era meu professor de português. Então lá cada um me acolheu. As irmãs me davam comida, eu ajudava nos afazeres. E a dona Valdemira me dava as orientações, a dona Valdemira Coelho, que eu estava ficando mocinha, muita coisa eu não sabia o que era, eu não sabia as transformações, porque a gente não deu tempo de conversar com minha mãe, e a dona Valdemira me orientava nesse sentido. E o doutor Paulo me dava livros, os cadernos, e a minha madrinha, Dora, me dava farda, e assim todo mundo começou a me incentivar e a cuidar. E aos 13 para 14 anos já comecei a trabalhar no cartório. Que nessa época os cartórios eram dentro do fórum. E olha como é interessante, você traz a mesma fala da Cristina, né? De terem começado cedo, porque precisavam, não tinha escolha, precisava ir trabalhar, precisava estudar, né? Então, duas mulheres fortes que começaram exatamente mesmo em locais, em momentos diferentes, mas nessa questão de começar a trabalhar, eu preciso, não tem para onde correr, a decisão é essa. Uma questão de sobrevivência, né, Paula? E de conhecer pessoas boas, como você teve pessoas boas próximas a você, lhe orientando, assim como teve também a família da Cristina, que sempre foi muito decisiva nessa questão do estudo. E só complementando a fala, tia Marisete, a sua história de quem lhe acolheu é muito semelhante à nossa. Porque a minha mãe costurava para as irmãs de caridade e uma forma das irmãs agradecerem, eles abriram a oportunidade para as minhas irmãs estudarem no patronato. Exatamente, eu estudei no patronato. Com a irmã Célia. A gente chamava bolsa, a gente tinha uma bolsa, né? Tinha bolsa. E mais interessante, Paula, porque assim, quem estudava no patronato naquela época, no turno da manhã, eram as pessoas que tinham uma condição financeira melhor, né? Então, eu fui estudar pela manhã. Então, o que acontecia? Eu encontrei muita gente boa. Eu, querendo merendar, né, lanchar, tudo direitinho, graças a Deus nunca tive problema assim. Minhas colegas se reuniam e cada dia eu tinha o meu lanchezinho lá com as colegas que levavam, sabe? Então, assim, a gente vai encontrando muitas pessoas boas ao longo da nossa vida. Claro que tem pessoas eu também, lidei muito cedo com a solidão, com a saudade, com o abandono, porque tem as pessoas boas, mas tem aquelas que dizem: "Ih, perdeu a mãe", né? Tem essas coisinhas também. Mas aí é aquela história do sapinho, você não tem que estar escutando essas coisas, você tem que escutar o que lhe incentiva. E eu sempre, o que minha mãe deixou para mim de herança, na época, foi isso: estude, transforme sua vida, vá em frente, você pode mudar sua realidade, não precisa sua realidade ser a minha, e você vai conquistar o mundo. Estude, eu não quero você fazendo nada em casa, eu quero você estudando. As críticas, né, todas elas, mesmo as boas e mesmo as que tentam nos colocar para baixo, a gente deve sempre observar quem é o crítico. O que é que essa pessoa construiu, o que é que essa pessoa tem de respeito, de responsividade, que me diga alguma coisa sobre a minha vida, sobre o meu profissional, sobre quem eu sou, né? Então, eu lembro, Paula, uma coisa que me marcou bastante, eu até me emociono quando eu falo, porque mesmo a gente ficando adulto, fazendo terapias, mas tem coisas que né? E eu nunca falo sobre isso, mas hoje eu vou falar. Eu me lembro que aos 15 anos, eu ia muita festa de aniversário das minhas colegas, aos 15 anos, né? E eu fiquei com muita vontade de alguém dizer assim: vamos comemorar 15 anos. Aí foi que minhas colegas fizeram. Eu vendia leite, porque minha mãe vendia leite antes de falecer, e eu fiquei vendendo leite. Vendia o leite até umas 7 da manhã, 7h30, e aí depois eu ia para o cartório que abria 8 horas, que era dentro do fórum. E lá eu trabalhava, e quando eu passei a estudar de manhã, eu troquei o horário, né? Naquela época a gente fazia científico e normal, né? E à noite eu ia para o científico para poder jantar, né? E tinha um jantar lá e eu ia. Mas o que eu lembro? Que as meninas foram comemorar meu aniversário com leite. E foi muito bom, meus 15 anos com leite, sabe? E a gente botava aquele leite, cantava parabéns, e uma botava no copo da outra. Isso me marcou bastante. E assim, todas essas dificuldades que a gente passa, quando a gente não conta para sensibilizar, para que o outro tenha pena. A gente conta como uma forma de dizer assim: olha,
mesmo que tenha os obstáculos, olha, a gente tem que passar por isso, a gente tem que se fortalecer e se construir como mulheres fortes, ou homens também. Mas hoje, como nós estamos falando do papel da mulher, e a mulher tem um papel muito grande hoje na sociedade, e eu acredito que isso é um recado para essa geração nova, né? Essa geração nova que precisa sonhar. Tudo isso só foi possível porque eu tenho certeza que você tinha um sonho. Você tinha um sonho, eu tinha um sonho. Ainda que a gente não soubesse o que queria ser, a gente tinha um sonho. Qual era o sonho? Prosperar, sair daquelas dificuldades. Então eu acredito que tudo isso faz com que a gente seja garrido naquilo que a gente quer, né? Tudo vai moldando o caráter, né? Nós somos feitos exatamente de pedaços do que nos aconteceu durante a vida. Nada veio de mão beijada, né? Com certeza, não. E hoje nós queremos dar tudo aos nossos filhos, né? A gente evita tanto sofrimento dos nossos filhos. Quando meu filho fez 18 anos, minha maior alegria foi eu dar um carro para ele. Quando, na verdade, eu queria ter tido uma bicicleta de cestinha. Naquela época era moda, não era, Cristina? Era bicicleta de cestinha, quentinha. E o reloginho douradinho, o reloginho douradinho. O relógio eu não tive, não, mas a bicicleta de cestinha era um passeio, né? Eu lembro que eu tinha muita vontade, aí eu ia naquelas calói, aquelas que tinham assim uma roda no meio, aí eu subia na calçada para eu poder alcançar, porque ela tinha, assim, o guidão dela era alto, e eu muito criança, aí quando era para eu parar, eu sabia que eu não ia alcançar, né, muito pequena, eu disse, como é que eu vou parar? E eu ia na calçada mais alta, de ladinho, e dava certo. Tem uma história que vocês conhecem, né? Uma grande amiga minha, a Sabrina, e eu tinha a bicicleta de cestinha, mas a Sabrina não tinha. Então a Sabrina era a minha copilota, ia de lado, né? Que a gente já estava mais ou menos mocinha e tudo. E nós estávamos passando em frente uns paqueras. Só que tinham, em algumas esquinas aqui de Pô ainda existe, colocava trilhos de trem, isso, não era? Para proteger ali. E a Sabrina, ao invés de encolher as pernas, ela colocou para cima e o trilho bateu e a Sabrina caiu. E eu não percebi, eu continuei andando toda na minha bicicletinha e minha amiga lá no chão. Então até hoje ela é advogada criminalista. Quando eu conto essa história, ela fica chateada, porque denigra a advogada do presídio criminalista forte, mas que caiu de bicicleta de cestinha rosa. Mas todos nós temos nossas brincadeiras de infância. Interessante que tempos depois eu descobri na terapia, eu fiz terapia há muitos anos. Aí eu perguntar isso, fez terapia ou faz terapia? Faço terapia. Também, Cristina? Não. Eu dei uma paradinha agora, por opção mesmo. Eu vou dar uma paradinha para ver como é que eu me comporto sem a terapia, mas eu tive que fazer terapia. Terapia é muito bom, né? Que a Paula sabe disso. Sim. Muito bom. Você se molda, você se descobre. O autoconhecimento é muito bom, não é isso? Isso. Mas aí, tempo depois, eu descobri na terapia, ele disse assim, meu terapeuta, você não comprou o carro pro seu filho, você comprou foi sua bicicletinha de cestinha. Esse era o seu sonho. Tá entendendo? Era uma forma de me compensar. Eu disse, não. Mas a falta era sua, mas era reflexo do que ela queria. Né? Eu achei interessante essa fala dele, mas sempre eu trago isso, sabe? Sim. Não, você não comprou sua bicicletinha de cestinha, você não comprou o carro pro seu filho, você comprou a sua bicicletinha de cestinha. O tempo já tinha passado, já tinha mudado, né? Então foi uma forma de dizer, hoje eu posso comprar se eu quisesse, né? Exato. É isso aí. E a gente, enquanto mães, a gente precisa estar sempre se moldando. Aquilo que a gente não teve, mas que a gente não dê tudo, para que eles não achem que a vida seja fácil, mas que a gente também nos tire essa possibilidade de ter algumas coisas, como a bicicleta de cestinha, que se transformou do primeiro carro para o seu filho. Pois é. Então é a linha tênue, né? A terapia serve para que a gente ande no que a gente chama de uma linha tênue, sem ir para mais e sem ir para menos. Mas vamos lá, pessoal. Vocês hoje são pessoas assim influentes, né? Aqui dentro da cidade de Ipu. E eu gostaria de saber disso. Cristina, como foi esse... Eu nem gosto muito quando o pessoal diz da virada de chave, a virada de chave. Não, já existia lá. E aí a pessoa teve um feeling, um insight e se descobriu nisso. Como foi, Cristina, que veio? Porque você já tinha essa postura de liderança, de tudo isso. E aí você se colocou, né, dentro de de uma candidatura à vereadora que não é fácil. Nós sabemos o quanto é polarizado aqui na nossa
sociedade, né, na nossa cidade. É difícil, mas você se colocou e você não apostou. Você foi lá para vencer. Não só venceu, como também se transformou presidente da Câmara de Vereadores. De onde foi que surgiu essa ideia, e essa ideia vinculada aqui não é aposta, aqui nós vamos vencer? Paulo, para mim foi tudo tão novo, porque eu não estava preparada, embora já desempenhasse esse papel, embora fosse envolvida, né, com políticos, e querendo ou não, a nossa profissão, a cidade pequena, tudo se envolve muito a política. E o Eduardo, que então era vereador, ele tinha um projeto em Pires Ferreira. Quando ele me trouxe, Cristina, você vai dar continuidade ao projeto aqui no Ipu. E eu disse, eu não estou preparada, eu prefiro ficar nos bastidores, porque o meu forte é lá. Ele disse, não, a gente já conversou com a equipe, com os amigos, com o grupo, e seu nome foi o nome que a gente achou que é o ideal. E assim, no primeiro momento você tem aquele impacto, né? Mas quando a gente tem coragem, tem sangue no olho, eu disse, não vai ser agora que eu vou dar para trás. Então vamos seguir, vamos mostrar, né, o que nós temos de melhor para oferecer. E aí encaramos a política, e como eu já tinha essa habilidade, como eu já tinha um trabalho voltado às pessoas, às famílias, né, já tinha esse conhecimento com muitas pessoas pelo histórico da política dele, porque há mais de 20 anos a gente já tinha um grupo, tanto na cidade quanto na região da Serra do Sertão, a gente já tinha essa afinidade com muitas pessoas, aquilo só foi dando continuidade. E o bom é que quando eu disse para ele que eu não me via, ele saiu conversando, né, com os grupos de amigos, e aí quando eu chegava às vezes numa casa lá no interior, elas diziam, você é a minha candidata, e eu ficava, e agora, você ou não você? Né? A gente ficava naquele impasse, mas aí o pessoal vão nos acolhendo, vão nos abraçando, e aquilo de certa forma nos incentiva, você se sente mais forte porque você não faz nada sozinho. Temos que ter Deus em primeiro lugar, e sempre eu tive e tenho, mas a gente precisa também, né, daqueles anjos aqui na terra, daquele grupo que vem te dar as mãos e que caminhe contigo e que te dê força, e ali a gente ia alinhando, e graças a Deus deu tudo certo, né? Para mim foi uma surpresa maior ainda quando eu fui para a Câmara, porque é uma responsabilidade maior, e eu pensei, e agora? Na minha primeira legislatura, tendo que ter uma responsabilidade como parlamentar, mas vou fazer o meu trabalho. E a responsabilidade da Câmara, que é lidar com uma casa onde é composta por 12, que no caso o Ipu hoje, ele representa no Legislativo com 13 parlamentares, cada um que pensa diferente, cada um que tem uma opinião diferente, servidores também na casa. Então, eu disse, eu vou ter que ter muita inteligência, habilidade, mas acima de tudo, muito compromisso e respeito para com todos, que é para que a gente possa conduzir as coisas em harmonia, embora muitas vezes a política ela seja lá, né, muito fervorosa, e a gente sabe que no Ipu não é diferente. Ipu, acho que da região toda é a cidade que mais traz a política no olho, no sangue, e a gente está lá para fazer o nosso melhor, errando, porque ninguém é perfeito, mas a gente busca acertar, tem a humildade de dizer, aqui não fica bom assim, vamos mudar. E eu sempre gosto de trabalhar em conjunto, ouvindo o outro, buscando a opinião do outro, sempre sentando com os demais para que a gente possa chegar num consenso. A gente sabe que, infelizmente, hoje no Ipu a gente tem que ser realista, né? A política ela é muito de ego, muito de quem é que faz melhor, de quem é que faz mais, né? Tem muito isso. E tem horas que a gente tem que dar ali aquela freada, mas tem horas que a gente também tem que ter um pulso mais firme, porque não é fácil você ter que lidar, principalmente por você ser mulher. Querendo ou não, ainda existe um paradigma. E vai ter exatamente essa pergunta aqui pra gente. Olha aí, eu já tô me antecipando, Já vai ter exatamente sobre isso aqui. Você já deu o spoiler aí sobre essa questão da gente descobrir se é mais difícil sendo mulher, se é mais difícil para a profissão das duas. E você, Marisete, quando você quis criar, né, o Instituto Somar, a ideia veio de onde? Veio sua?
Você teve a ajuda de quem? Você foi conversar com quem? Porque às vezes quando a gente tem uma ideia, a Cristina já foi do Eduardo trazendo para você, né? A ideia não partiu de você. Não. Mas do Somar partiu de você, não foi isso? O Somar, Paula, Foi. é interessante eu te contar. Diferente da Cristina, né? Eu sempre, desde criança, eu sabia que o Somar ia existir. Tipo, a Cristina foi se descobrindo parlamentar. E perfeita, por sinal, viu? Você tá de parabéns. Tá, e nem faz obrigada. terapia, viu? Não é? Mas talvez precise, né? Daqui uns tempos. Quando eu cheguei, Paula, eu disse, a minha fala com ela foi, eu não sei como é que você tem estrutura. Foi isso que eu te falei, Cristina? Aí, ó, sem fazer terapia, então ela Mas tá, eu falei também há anos pra luz, ela, ó, na Cristina, frente. como é que você consegue responder? Uma coisa que eu diria assim, peraí, que eu tô aqui em casa, depois eu volto pra responder. Ela não, uma coisa que mudou lá da conformidade, e aí o pessoal vem entrevistado e ela já dá a resposta. Carisma ela sempre teve, né? Esse lá. carisma, essa eloquência no falar, ela sempre teve. Eu também. Mas assim, inteligência emocional, a cada vez que eu escuto a Cristina falando, naqueles momentos Bem eu tensos. digo, Verdade. que menina de inteligência emocional desenvolvida. Pronto. Sem terapia, agora nós estamos sabendo que é sem terapia. De vez em quando eu até mando mensagem no privado dela, É. de continue, não sucumba. Sim. Nós estamos aqui porque nós precisamos do apoio também de outras Com mulheres certeza. que Com estão certeza. ali, mesmo sem estar na Câmara de Vereadores, mesmo sem estar lá Eu no, me sinto muito no seu, representada, então, assim, vendo. continue, tá dando certo, porque às vezes a gente fica, né? E esse apoio é bom, né? Quando a gente escuta, eu tenho recebido muitas mensagens e isso só estimula a gente a sempre buscar melhorar, né? Interessante é que ela sempre foi assim, carismática. Eu fui professora da filha dela, né, Da Cristina? Marjorie. Foi. Foi. Cristina sempre carismática. E eu me perguntava, por que a Cristina... Não nada assim em relação ao Eduardo. Mas eu me perguntava, por que a Cristina é tão popular e ainda não foi para a política? Aí, quando eu estava me perguntando, alguém me disse, acho que foi até a Madrinha Tacília, não, mas agora é a vez dela. E Agora é a eu, vez de- Agora assim é que eu ela. fiz das Era mulheres. esse slogan, agora é ela. Agora Era esse slogan, agora é Mas aí ela. eu fiquei sabendo que você iria, né, entrar na política e fez o certo. Vamos lá, pessoal. E aí, Sim. sim, pode Continuando sua continuar. pergunta, né? Eu sempre soube, desde criança, desde que eu via minha mãe trazendo aquelas crianças para ela voluntariamente ensinar aquelas crianças tudo que ela podia, ela era limitada, né? Ela só tinha até a 4ª série, naquela época, 4ª série. Então eu já sabia e começava a sonhar. E o sonho da minha mãe era ter uma escola. Ela brincava de escolinha. E aquilo foi nascendo dentro de mim. Quando ela faleceu, isso se tornou mais forte ainda dentro de mim. De toda a minha trajetória, a única coisa que eu tinha certeza é que eu teria uma escola do jeito que eu projetei. Isso eu sempre tive certeza. E quem me conhece, como minhas amigas de muito tempo, como Rosilene, Cláudia Barreto, deixa eu ver mais quem são outras amigas de muita... Cleia, Jaira, essas são minhas amigas da época, de criança, que vieram para a vida adulta. O que eu fazia? Eu não tinha casa própria, morava de aluguel, e minhas amigas todas já tinham casa própria, elas sabem disso que eu estou contando hoje. Chegava para cada uma, ô mulher, vai fazer o seguinte, desocupa a tua casa, vamos botar uma escola na tua casa? Porque eu, na minha imaturidade, mas já na vida adulta, eu já era professora, mas eu não sabia, hoje como empresária eu sei o que envolve uma escola. Né? E com o conhecimento jurídico que eu tenho hoje, eu sei o que envolve uma escola. Com o conhecimento pedagógico também. Então, assim, hoje eu sei, mas na época, na minha cabeça, era abrir uma escola e vamos abrir e pedia, Cláudia, aqui dá ótimo pra gente abrir uma escola aqui. Aí eu fazia o projeto todo. Já vinha tudo montado. Eu já tinha farda, eu já sabia como era, já vinha tudo montado e tarará e tarará. Sala de E eu pedi a aula, Rosilene, desocupa a tua casa. Mulher, como é que eu vou? A gente vai ser sócia, tu entra só com a casa. Então, eu tinha Só precisa você sair de casa, dá tudo certo. Você sai da sua casa, não tem nenhum problema. Você sai da eu sua implorei casa. a cada uma das minhas amigas Uma coisa que tinham super casa. simples, Era né, Marisete? na minha cabeça, chegou, abriu a escola, mas assim, era o meu sonho que estava se moldando naquele momento, né? E eu já sabia que essa escola ia chegar em qualquer momento. E a ideia do sonho é sonhar mesmo alto. Mas interessante, eu vou lhe contar agora sobre o Colégio Somar. Vou pular toda a minha trajetória, né? Porque eu comecei a escola particular. Meu primeiro momento como professora não foi no IPU.
Meu primeiro momento como professora foi no Brizolão, do Rio de Janeiro, dentro da Rocinha, porque eu morei na Rocinha durante 5 anos. E aí eu aprendi muito, porque as professoras concursadas, quando estava em guerra, elas tinham medo de ir para a comunidade, então pegava gente da comunidade para dar aula. Então eu era uma dessas pessoas da comunidade. Então lá eu tive muitas experiências boas, eu desenvolvi minha afetividade, porque a gente acolhe mais do que ensina nesse momento de guerra, né, Nácio? Nesse momento. Depois eu fui para Fortaleza, ensinei numa escola chamada Instituto Psicopedagógico IP, e depois eu ensinei em outra escola chamada Piparote. E ao chegar no IPU, Paula, eu queria muito um emprego, todo mundo estava trabalhando, e eu disse, meu Deus, o que eu faço para trabalhar como professora? Alguém tem que me ver. E aí eu tinha a escola da Grace Farias. Grace Farias, do lado da igreja. Eu pedi, deixa eu trabalhar dele. Eu trabalho de graça, do jeito que for. Que era exatamente na casa. Desocupa a casa que eu vou colocar. E eu ficava sonhando com aquilo, aí eu disse assim, você pode deixar eu dar aula lá na praça? Eu ia dar aula na praça, ela não sabia por quê, mas ela me liberou, logo eu fazia tudo. Minha intenção de dar aula na praça, o que era? Eu queria que a Rosinei, que era do Colégio Poense, passasse e visse eu dando aula para ela me dar uma oportunidade. Então eu sempre criei muito minhas oportunidades. E aí realmente a Rosinei passou e passava e olhava, e até que um dia eu fui chamada para dar aula no colégio. Deu certo a estratégia, eu fui chamada para dar aula no Colégio Poense, continuei de Cefa. Fantástica essa história. E aí depois eu digo, eu quero trabalhar naquela escola vermelhinha, que era a Ternurinha. E aí fui criando minhas oportunidades também, fui trabalhar na Ternurinha, então assim. E aí eu fiquei de olho no arco-íris, que era arco-íris da época, né? Isso, era arco-íris. Eu digo, eu quero trabalhar lá também, eu louca para mostrar trabalho, aquela paixão pela educação, aquela coisa. E aí eu disse, conheci a Nubia disse assim, olha, eu tô com o meu quadro todo lotado, mas você vai dar aula de reforço. Aí eu reuni aquelas crianças, inclusive as filhas dela, e eu ia dar aula de reforço, me sentia assim a professora mais bela do mundo, mais realizada do mundo. E assim minha trajetória começou na rede particular, e depois veio o concurso, município, e aí eu fui dar aula no ensino superior, inclusive fomos colegas, né? Saindo por aí, dando aula nas cidades. Pegando carona uma com a outra, né? Pegando carona, aquela coisa toda. Aí eu comecei, desde a creche, eu já estive em todas as turmas. Eu acho que era Deus, tenho certeza, era Deus me preparando já, né? Eu tinha que ter esse conhecimento todo, desde o infantil até o ensino superior. E me descobri no ensino superior como orientadora, porque eu desenvolvi muito esse lado, inspirada pela dona Zilda, esse lado de orientadora, porque, olha como é interessante, meu primeiro trabalho monográfico, a dona Zilda corrigiu todo, eu quase morro de chorar, eu achando que estava perfeito. Só que no corrigir, ela me ensinou. E no ensinar, eu aprendi de uma forma tão bacana que eu fui me especializar em metodologia científica. E daí eu fiquei muito tempo sendo orientadora, né, do ensino superior, em Crateús, em várias cidades, Fortaleza, aqui, para vários institutos, faculdades e tudo. E aí eu me apaixonei pela pesquisa, fiquei apaixonada pela pesquisa. Aí eu pensei, mas eu não posso ficar aqui. Eu tenho que realizar meu sonho da escola. Vou voltar. Aí voltei. Eu digo, não, eu vou parar com tudo, vou voltar, eu tenho que realizar o sonho da escola. E aí, direcionar. Tenho que focar. Porque se eu fosse naquela linha ali de ensino superior, teria ido embora do IPU, feito outras coisas, né? Mais oportunidades, que eu sou muito determinada, assim. Mas eu queria voltar, ficar. Passei um tempo no Rio, voltei, passei outro em Fortaleza. E voltei para poder fazer o somar. E a vida de quem vai virar empresário, né? De quem é empresário, não é fácil. Porque tem muita gente que adora colocar a culpa no empresário. O empresário é a pessoa ruim, mesmo sendo esse empresário que está dando empregos, que está lá colocando as caras, que é difícil, né? Muito difícil abrir uma empresa no Brasil. Não é fácil, a quantidade de impostos. Toda vez que eu estou pagando os impostos, eu digo, eu estou trabalhando para mim e para o governo. Exatamente. Muitos impostos, a gente não tem incentivo. Passa muito tempo trabalhando mais para o governo do que para você. Isso é até uma pauta para depois a gente conversar, tá? Porque se nós aqui, do IPU principalmente, viu, Cristina? Nós poderíamos então nos unirmos, né? Com certeza. Já para fazer uma roda de conversa e discutirmos isso. Poderíamos sair daqui marcando uma vez por mês um café. Como empresária, porque agora não é esse tema, mas como empresária, eu diria para você que tem muito que se fazer para que o IPU cresça nesse ramo. Olha, isso. Eu gero quantos empregos? Eu gero quase 40 empregos, né? 40 famílias.
porque meu quadro de funcionários e é grande. realmente, Marisete, precisa já estar mais do que na hora da população do Ipu, da quantidade populacional do Ipu, não ficar tão só dependente de prefeitura. É dar valor mesmo o empresário, Com o microempresário. certeza, Está mais do que na hora de observar isso daí. É outra pauta. E pago meus importante. impostos, faço questão, quem trabalha comigo sabe que eu faço questão de fazer as coisas muito direito. Perfeito. Esse ano, inclusive, até tive Pois. uma dificuldadezinha do alvará, mas foi porque estava em transição e tudo mais, mas eu não gosto de passar de data nenhuma. Tudo, Pois se você chegar já lá, é fica aí já anotado fica outra anotado, pauta é. para que a gente converse na casa é sua. Pronto, falar sobre essa incentivo, questão. Sobre viu? incentivo. Pessoal, sim, agora nós vamos entrar no momento aqui que são mais perguntas direcionadas, tá? E aí, de vez em quando, vão surgir perguntas que talvez sejam difíceis de responder, porque é exatamente É o instigá-las. bate-volta. Mas não vai ser tão bate-bola, não. Vai ser mais assim para vocês refletirem, pode falar, endossar mais alguma coisa, né? Porque isso existe. Principalmente falando em trajetória de mulheres, e de mulheres que venceram, de mulheres que são conhecidas. Você falar da Marisete, as pessoas sabem quem é a Marisete. Falar da Cristina Pérez, as pessoas sabem quem é a Cristina Pérez, né? Então, nessa trajetória, a gente sabe que tem muito, eu gosto de chamar os bola murcha, né? Nós encontramos, quando nossa bola vai enchendo, tem aqueles bola murcha que dizem assim, não, isso dá certo não, menino, vai ser tão difícil, vai colocar a tua cara a tapa, né? Na política não vale a pena. Um colégio, Marisete, deixa de ser louca, que isso é difícil demais, não acontece. Na trajetória de vocês sentiram não só esse preconceito, como assim, alguém vir para ali desestimular? E às vezes essas pessoas eu vou contar uma história muito engraçada. Pronto, pois é essa que nós E queremos ele vai aqui. me matar, viu, Paulo? Todo mundo sabe que eu sou uma das maiores fãs do meu irmão. Acho que quem me acompanha sabe que eu gravo Do vídeo. Júnior Eu gosto, Chimenez. adoro. Que é a filha do papai, Isso. né? E a gente se ama muito. A gente é muito irmão, sabe? Muito amigo. Mas quando eu abri o Colégio Somar, eu peguei tudo que eu tinha de economia. Eu tinha acabado de terminar direito e meu marido disse assim, se você passar na OAB antes de terminar o curso, eu lhe apoio nessa ideia do colégio lá no Ipu, porque eu morava em Fortaleza. Sim. Lá no Ipu. Eu falei, tá bom, passei. Quando eu chego no Ipu, que eu começo a reformar, e eu sabia que eu queria na Boa Vista, no meu bairro, eu sou bairrista. Eu queria que fosse lá, nunca pensei que fosse no centro, eu sempre sabia que era lá, eu sempre soube que seria lá. Aí eu passei, vi a casa, aquela casa velha, eu digo, é essa casa aí. Aí eu vou fazer nessa casa aí, vi tudo, e um curral do lado, eu disse, é aqui, eu vou comprar o curral também. E comecei a reformar, em 2019 comecei a reformar para abrir 2020, só que veio o quê, Cristina? A pandemia. 2 meses de funcionamento, eu tinha comprado, usado todo o meu dinheiro, toda a economia, e não tinha nem como era que eu ia fazer? Tinha que colocar um sistema para funcionar online, para completar eu descobri que na hora de criar a minha empresa, porque eu estava em Fortaleza, eu não pude receber os recursos na época, porque erraram lá na composição da empresa, e eu fiquei desesperada. Aí lá vem o meu irmão, meu amado, meu lindo, meu amor. Eu te disse que bola murcha, que não gastasse esse dinheiro todo? Olha aí, e agora? Eu te disse que era para ter botado no motel? Olha aí! Não, eu juro, pelo amor de Deus, como era que eu ia botar um motel numa rua? Era outro negócio, motel era que dava dinheiro. Eu disse, meu Deus, ele é o meu bola O murcha. bom que ele foi, né? Eu não tenho nada, eu juro que tem a ver uma coisa. Ele ficava todo o tempo isso, desmancha. Se tivesse colocado no motel, não tinha Desmancha na pandemia. porque era muito quarto, né? Na cabeça Isso. dele, a única coisa que dava para aproveitar era... E ele foi meu bola murcha, mas ficou muito tempo com essa conversa na minha cabeça. Mas assim, o mais importante dessa história toda é que ele é o meu grande incentivador, ele é meu tudo. Mas nessa hora ele ficou tão desesperado porque eu ia ficar sem dinheiro e eu não tinha como, naquele momento, tirar o Somar daquilo ali. Só que Deus é maravilhoso, ele vai colocando ideias na nossa cabeça. E quando eu pensei no nome, eu não sabia que nome colocasse no colégio. Meu marido apenas pediu assim, coloque o nome do meu pai, que é Vicente de Ovino. Eu disse, não, mas Vicente de Ovino está vazio, tem que ter alguma coisa. Então eu pedi muito ao Espírito Santo que viesse esse nome. Muito, quem tem fé sabe. E a escola já pronta, eu pedindo que viesse o nome. E aí eu fui dormir, sonhei com um monte de Somar.
as crianças fazendo. Eu disse, isso é somar o nome. Entendi o recado do Espírito Santo. Passei dias pedindo. Mas aí veio a pandemia, eu disse, meu Deus, como é que eu vou somar desse jeito? Eu não tenho como somar. De novo fui ao Espírito Santo. Chorei, meu Deus, fecha e não fecha, fecha e não fecha. Ô, Paula. Foi assim, nós tivemos uma ideia maravilhosa. Depois, no outro momento, eu conto. E aí, minha equipe virou uma cooperativa, todo mundo começou a ganhar. Eu chamei a equipe, eu digo, não sou mais dona de nada, todos nós vamos fazer aqui tudo de forma igual. Todos nós vamos somar. Todos nós vamos somar, pronto. E aí foi uma soma perfeita, comecei a ganhar aluno de outras escolas, que os pais... vou botar naquela escolinha ali, porque eu não quero botar no município, depois eu volto para a escola grande, para outra escola tal. E o bairro Boa Vista muito grande. E foi a chance que eu tive de mostrar o meu trabalho, o nosso trabalho. Porque sem equipe eu não sou nada. Inclusive, quando eu estava bem no começo, eu recebi algumas crianças que os pais perguntavam, o que você acha? Eu digo, eu achei excelente. Eu soube disso. Eu conheço o trabalho da Marisete. Paula, foi tão interessante que as crianças que vieram das outras escolas, quando a pandemia foi passando, quando foi melhorando tudo, elas não voltaram e trouxeram mais. Eu tive outra ideia maravilhosa, que foi fazer uma promoção lá, maravilhosa, que cada pai era quem trazia um aluno para mim. E aí começou a se multiplicar. Eu comecei com 60 alunos. Hoje eu tenho um universo de quase 200 alunos. Eu não tenho mais, porque eu não tenho mais como comportar. A partir do mês de agosto, nós vamos começar a primeira escola particular semi-integral no Ipu. Ótimo. Com beach tênis, futebol, vôlei e outros esportes, para ver se a gente tira essas crianças da tela. Parabéns, natação, que coisa boa, parabéns. Natação, muito. O bairro vai ganhar muito. Vai ganhar muito. A cidade, né? E tive uma outra surpresa, fui credenciada até o 9º ano, ou seja, nossa escola já está credenciada, porque o primeiro credenciamento foi até o 5º ano, e agora quando foi para recredenciar, eu entrei com o processo de pedir o recredenciamento, porque as mães me cobram muito. Não sei se vou colocar de sexta ao nono, isso é para o futuro. De início, eu sei que nós vamos funcionar semi-integral, com essas variedades de esporte, e aula de reforço, e aula de inglês, e arte, que é muito importante. Um lado espiritual, que eu ainda vou planejar, como é que eu vou fazer isso. Que eu acho que planejo que precisa muito. Até convidei alguém para... Um rapaz que tem um trabalho muito bonito, eu conversei, amigo até do Vinícius, mas eu quero dar esse direcionamento para as crianças, mas o meu projeto próximo, que já está sendo também em andamento, já está tudo pronto, lá tem um espaço onde a gente vai atender as crianças. Eu não sei se você conhece o projeto de Guaraciaba, que é Mente Ativa, Ciranda Mente Ativa. Conheço. Conhece? Conheço, sim. Então, sou amiga da dona lá, já tivemos algumas conversas. E esse projeto eu pretendo desenvolver no Ipu também, e vai ser de frente ao colégio. Já tem Coloca essa questão, ninguém faz um trato com Deus que perca, né? Quando as coisas são de Deus, Paula, tudo eu não sei se vocês já viram, vocês já viram na internet alguma coisa que fala, uma postagem que aí vai o degrau, a criança vai botando o pé, o degrau vai aparecendo. No primeiro momento parece sem chão. Aí depois o degrau aparece, aí diz, as coisas de Deus são assim. São assim. Então, as coisas de Deus são assim. Vai tudo acontecendo dessa forma. Bom, parabéns. E estou muito feliz com isso tudo. Boa. E de poder. Olha, estou feliz com... também de poder divulgar. Por quê? Eu nunca coloquei uma propaganda em rádio. Minha propaganda sempre foi boca a boca. E estou muito feliz desse espaço, inclusive. Então, vindo aqui na TVB em primeira mão. Nunca coloquei, nunca. Foi tudo boca a boca no meu bairro, tudo. Estou muito feliz de poder divulgar isso agora. Que bom. Principalmente nesse momento que vai começar em agosto, né? Os pais lá, as famílias já sabem, todo mundo já sabe. E vai ao nosso programa, né? Vai aí você já está divulgando. E quando o espaço já está quase todo pronto, vai chegar a areia do beach tênis agora, porque é uma areia tratada, é tudo diferenciado. Sim. Vai chegar agora dia 23, 25. Quando tudo estiver pronto, eu vou querer uma parceria com você também, viu, Vinícius? Olha fazer nossa divulgação. Que bom. Cristina, e você? Agora eu perguntar, né? Tem lá algum colega que é difícil, aqueles assim, intragáveis? Lá você se refere na Câmara? Na Câmara. Tem assim. aquele que você já chega e o humor, nossa, já vem aquela pessoa. É assim, eu sempre fui muito... Eu gosto sempre de manter o bom diálogo com todos.
mesmo sabendo que a política, como eu já falei, né, aqui no Ipu é uma política muito acirrada, é muito de partidarismo, ela já vai mais pro lado da politicagem. Eu gosto muito de ler, muito de ler. E eu me inspiro muito em alguns filósofos, né, em alguns cientistas, mas Nicolau Maquiavel, no século XVI, tem um livro dele, que é O Príncipe, e que eu gosto. Li esse livro. Pronto. Gosto muito. E como eu gosto muito de ler, gosto de me inspirar, Profundo. né? Eu gosto sempre de estar ali buscando me adequar, conhecimento. E ele, Nicolau, né, Maquiavel, como é conhecido como o filósofo, historiador, o pai da política moderna, e ele sempre era muito de cara limpa. Ele não acreditava muito na política do antepassado, porque ele acredita na política dos valores. E nós não podemos esconder os nossos valores e as nossas características. Embora você seja uma política, você tem dentro de si quem você é. Sim. E ele é uma política muito da verdade, de conceitos. Ele zela muito por esse lado. Então, como política, eu sou uma pessoa muito autêntica, muito verdadeira, muito de chegar. Se você disser uma coisa pra mim e eu não concordar, eu vou chegar pra você, eu vou dizer de imediato pra você. Eu não sou aquela que fica por detrás do muro, né? Fica. E assim, quando você chega num certo embate desse, você é visto como uma pessoa afrontosa, arrogante, mandona. Se for Isso mulher não é. difícil, aquela pessoa Isso, difícil. ai, porque mulher quer mandar. É. Ai, porque tá aqui, acha que essa posição vai dar direito a ser assim. Isso não é, né? Ele diz, num dos pontos principais desse livro, de Nicolau Maquiavel, ele fala, é uma pontuação que eu gosto muito: se você não consegue, consiga o temor e o amor das pessoas. Mas se você não conseguir o temor e o amor, você vai ter que optar pelo temor, porque o temor é o respeito, né? E automaticamente, quando a gente se adquire o respeito, seja dentro do nosso lar, seja dentro do recinto do nosso trabalho, e aqui nós estamos falando voltados à Câmara Municipal, a meio político, né? Por ele ser um cientista político, então a gente quando a gente mantém ali uma certa postura de valores, de respeito, você é mal interpretado. Então, eu, como gosto de ler, estou colocando isso em prática, e eu busco sim, sempre zelar ali na Câmara pelo respeito, embora nem sempre alguns não vão concordar. Sim. E às vezes você é mal vista, como eu já falei, mal interpretada. Mas assim, a postura, nós não podemos ter medo do outro, nós temos que ser firmes. E quando você é firme, tem alguns que não toleram a sua firmeza. Não sei se é por conta da situação que você tá, do carro que você tá, não sei se é porque é uma mulher, porque querendo ou não, a mulher ainda, nem todo homem, ele quer baixar a voz quando Você acha que essa questão de ser mulher e de estar num cargo alto, né, sendo mulher, você acha que o preconceito, né, vem mais dos homens ou de outras mulheres? Porque existem também outras mulheres que se olham e que não estão naquele lugar, mas então sentem às vezes. Eu sinto das mulheres uma parceria. Eu sinto isso. Porque as mulheres do Ipu, elas são mulheres revolucionárias. Sim. Recentemente nós tivemos lá uma festa das mulheres empreendedoras ipuenses, que você viu, a gente tem assim um leque de mulheres, como você também, Marisete. Temos mulheres que têm assim uma visão de águia. Verdade. Né? Eu vejo esse impasse, essa preocupação, essa rivalidade maior com os homens. No Dia das Mulheres, você conseguiu juntar na Câmara de Vereadores mulheres de vários lados. E aquilo foi maravilhoso. Maior respeito, né? Foi porque excelente. Independente de política, nós estávamos ali homenageando as mulheres, né? Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Então eu me inspiro, eu gosto muito de ler, trago muito aprendizado e eu tenho colocado isso em prática, né? Que a gente, muitas vezes, quando você é boazinha, não vamos confundir. Algumas amigas minhas chegam e dizem assim: nossa, como assistente social tu é uma pessoa, mas lá na Câmara tu é outra. Eu disse, mas como assistente social eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que acolher, orientar, defender os direitos de uma forma bem... Mas como política nós temos que ter nossa firmeza, nós temos que ter o nosso pulso, respeitando a todos. Por isso que eu acabei de falar, eu me inspiro muito nisso. Nós não temos que ter medo, nós temos que ter respeito, nós temos que ouvir a todos de forma igual.
né? Não diferenciando A ou B, mas infelizmente vão ter sim as controvérsias, vai ter o outro que vai ver de outra forma. Mas assim, cada um ali tem a sua maneira de agir, de pensar e que a gente busca respeitar. Mas quando ele parte para... que ele fere o princípio do Estatuto da Casa, né, da ordem dos trabalhos, aí a gente já tem que pisar no freio e já tem que colocar ordem na casa, porque senão é um ambiente que, ao invés de ser um ambiente favorável a discussões e melhoria para a qualidade de vida do povo, vai se tornar um ambiente de discussões mútuas entre próprios colegas. Então, acho que quando a gente coloca o respeito em primeiro lugar, quando a gente zela por ele, quando a gente busca esses valores que, como ele fala, o valor da política hoje é um, mas os valores que ele, nesse livro, né, do Príncipe de Maquiavel, quando ele diz, os valores essenciais eles têm que colocar. Ninguém pode, Paula, fingir uma coisa se seu interior é outra. Uma hora você vai se chocar. Sim. Então, por eu ser essa pessoa muito assim, já sempre fui, você acabou de dizer, quando eu então criança, eu já era toda, né? Então a gente já era resolutivo. Isso, então a gente tem que eu tenho buscado, né, essa harmonia, embora a gente encontre algumas resistências, algumas falas que isso é normal da política, mas a gente sempre procura zelar pela harmonia com todos. E tirar, né, do que está acontecendo dentro do Brasil, que é dentro das câmaras, né, de vereadores, dos deputados, do Senado, que vemos essa semana, esse espetáculo midiático. Ali não é para isso. Ali é para estar colocando políticas públicas resolutivas pelo melhor da população. E que a gente tem que mudar essa concepção, a gente tem que mudar isso. Embora cada um tenha ali sua preferência política, porque sempre nós vamos ter opiniões diferentes, mas a gente tem que, como parlamentares e como seres humanos também, a gente tem que procurar unir forças, ver o que é melhor, como é que a gente pode, né, fazer para engrandecer cada vez mais a qualidade de vida do nosso povo, desenvolver a cidade, empreender, enfim, são coisas assim. Vamos lá, agora eu quero escutar, né, da Marisete e da Cristina, coisas mais pessoais. Vamos sair um pouquinho aí da área que a gente trabalha, que não tem como separar, né? Nós somos também o nosso trabalho, o nosso ofício. Mas eu vou fazer aqui algumas perguntas para vocês irem dizendo e para a gente conhecê-las, não só a mim, como o pessoal que está nos assistindo, conhecê-las melhor. Qual é a palavra favorita de vocês? Por quê e o que ela representa? Eu vou lhe dizer qual é a que não é a minha palavra favorita, que eu não uso de forma alguma, tá? Depois eu respondo a favorita. Eu tirei do meu dicionário. Você nunca vai ouvir Marisete falando assim, meu filho, eu tenho orgulho de você. Ou, Cristina, estou orgulhosa de você como mulher. Eu substituí há muito tempo isso por honra, porque diante de tudo que eu passei e diante de tudo que eu vi, a Cristina disse que aqui é uma política de egos, né? Isso. Eu acho que esse orgulho atrelado ao ego, a vaidade. Então, assim, eu fui uma pessoa que eu fui me construindo assim. Quanto mais conhecimento eu fui adquirindo, mais eu fui entendendo que essa palavra não deve estar no nosso dicionário, nem na nossa prática. Eu acredito muito no poder da palavra. Então, essa é uma palavra que eu tirei. E a minha palavra favorita é fé. A minha palavra favorita, é algo que eu repito sempre. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé nas pessoas, eu tenho fé na humanidade, eu tenho fé no mundo melhor, eu tenho fé nas mulheres, eu tenho muita fé. Papa Francisco, eu vou citar muito Papa Francisco, porque eu sou assim... Quem não é fã dele, né? Ele disse que uma sociedade onde nega, não com essas palavras, eu estou falando de forma indireta, mas o pensamento dele é uma sociedade onde nega... o protagonismo da mulher é uma sociedade empobrecida, porque a mulher que traz essa luz ao mundo, é tanto que no papado dele, ele foi a primeira, se eu não me engano o nome dela era Irmã Nicole, ele deu oportunidade de voto, pela primeira vez uma mulher votou no organismo lá do Vaticano, em algo lá que eu não lembro bem o que, e durante esse tempo todo foram quase 1.500 mulheres que ele colocou em cargos dentro da religião, que era um local onde, da religião católica, um local onde predomina muitos homens, né? Mas ele colocou mais de 1.500 mulheres
no poder, Então, em a cargos. sua palavra é fé. Fé em tudo, Firme fé na vida, propósito fé no daquilo homem. que a gente não consegue tocar E e a não minha consegue palavra, ver. que eu não gosto, é orgulho. Não digo essa palavra. E você, Cristina, qual é a sua palavra? A minha palavra é Deus. Né? Tudo que eu vou fazer, eu tenho assim uma intimidade profunda com Deus. Seja do plano mais simples, do plano mais audacioso, eu coloco Deus e é impressionante como ele assim, ele nos dá uma orientação, ele nos dá a luz e a minha palavra é essa, é Deus. Outra pergunta, se hoje vocês pudessem mudar de corpo e vivenciar por um dia outra pessoa, pode ser uma pessoa de casa, quem é que vocês queriam ser por um dia? Experienciar, pode ser alguém também de fora, pode ser um artista, pode ser qualquer coisa. Quem vocês gostariam de mudar por um dia para viver a vida daquela pessoa? De uma pessoa próxima, eu gostaria de viver a vida da minha mãe, mas de uma pessoa que eu admiro muito, Madre Teresa. Queria um dia de Madre Teresa. Eu acho que o mundo fica melhor. Né? Eu vivo me policiando, porque assim, essa doação que ela tem. Quando eu olho pra mim, e quem me conhece sabe, quando eu olho pra mim há um tempo atrás, não que eu fosse uma pessoa ruim, não que nada disso não, mas eu olho e vejo o quanto eu evoluí como pessoa, me construindo nesse sentido de melhorar como ser humano, em relação a ser mais calma, ser mais prudente, ser mais cautelosa, ser mais caridosa. E eu queria ser ela por um dia, porque eu acho incrível como é que uma pessoa se doa tanto. Porque é muito difícil, Cristina. A gente tá sempre na correria, né? E você, Cristina? A minha mãe, que embora assim tenha tido muitas lutas, muita dificuldade, mas é incrível a coragem, a força que a minha mãe tem. É impressionante, E assim, cada dia que se passa eu digo, mãe, como é que a senhora aguenta? Mãe, na sua idade eu não ia aguentar. Então ela é o meu maior incentivo. Por tudo que ela já viveu, pelas coisas que ela já sofreu. A história dela, embora eu sei que foi uma história de sofrimento, mas de superação. Mas é naquilo que eu me espelho e eu queria ter a coragem que a minha mãe tem. E a sua mãe não é uma mulher que fique falando do passado? Não é, pelo contrário. Não é. A gente chega lá sempre sendo muito bem recebida, muito bem acolhida. Ainda me chama de Paulinha, né? De forma carinhosa. Carinhosíssima. E eu vou dizer uma coisa, viu, Paula? Nessa sociedade, né? Nessa época aí, que a mãe da Cristina tem muitos filhos, né, Cristina? São quantos, Cristina? Nós somos 10. Meu Deus do céu, 10. Uma família muito grande, né? E hoje a gente tem 2, 3 no máximo, né? Imagina, nessa época de dificuldade, você com 10 filhos. Hein? É verdade. Meu Deus do céu, acho que é uma guerreira. Pessoal, qual foi a coisa mais inesperada que vocês já fizeram? Que vocês contando aqui, alguém diz assim, alguém que não sabe que foi vocês que fizeram assim, não, isso não foi a Cristina, não, isso não foi a Marisete. Ou então até que vocês se surpreenderam com a ação de vocês. Existe alguma coisa? Algo inesperado? Se candidatar e ser vereadora. Cristina, o teu foi esse daí. Não tem como não ser outro, né? Foi o mais inesperado, porque eu não me via. Olha, eu paro hoje. Mas eu não posso influenciar, não. Não, eu sei. Mas aí foi. Eu ia falar um episódio da campanha, né? Mas eu ia falar, mas essa foi. Eu vou falar também. Foi uma época, foi assim, eu paro hoje, nós estamos em maio. Sim. E em maio do ano passado eu paro e disse, meu Jesus, em maio minha vida era uma... Maio do ano passado. Maio do ano passado eu estava indo, trabalhava, estava nos plantões, tinha tempo para ficar com meus pais, tinha como conversar com a filha, né, de outra forma. Às vezes parava para assistir um filme. Hoje a vida assim, então foi uma coisa que mudou muito. Porque a gente tem que se desdobrar para dar atenção, né? A família em primeiro lugar. E esse é a época que os meus pais... Meu pai já vai fazer 91 anos, ele já está bem debilitado. Já precisa de você ajudar. E eu tenho horas que eu fico... Meu Jesus, já era para eu ter ido no pai, eu não fui. Aí quando eu chego, às vezes à noite, à tardinha para a noite, ele diz... Esqueceu de mim, Cri? Eu tenho uma afinidade muito grande com ele. E eu disse, não, pai, hoje foi porque foi muito corrida. Aí fico lá um pedaço com ele, a gente canta. E aquilo ali eu disse, eu tô deixando a desejar, porque é a época que ele mais precisa de mim. Tem uma filha... pré-adolescente de 14 anos, já é uma adolescente,
que precisa também das minhas instruções, do meu olhar. E às vezes a gente não está ali sempre presente. Então a gente abre muito mão de coisas essenciais que precisam de você para se dedicar a outras coisas que nós sabemos também que são importantes. Mas que a política em si, para mim, quando ela entrou, ela fez aquela... E o caso foi que, como eu sou muito de estar ativa, de ir para um canto e outro, na época da campanha, você sabe que é uma correria, cada um vai para um lado. Eu ia muitas vezes sozinha para as localidades fazer visita, né? Você pegava o carro? Eu pegava o carro e ia. E uma das vezes, né, numa região serrana, que eu não vou citar aqui o nome, eu fui abordada. Fui abordada por 3 motoqueiros. E eu disse, e agora? Só que na hora, eu por não ter maldade nenhuma, eu não achei que fosse nada. E aí eles pararam e eu disse, alguém quer carona? Né? Já era noite. E aí eles disseram, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, não, eu estava fazendo algumas visitas. E ele disse, mas não é permitido você andar por aqui nesse horário. E quando eu olhei, que eu vi que não era o que eu imaginava, eu disse, eita, eles vão fazer alguma coisa comigo. Fiquei com certo receio. E um deles eu conheci. Eu perguntei, né? Eu sou muito parecida com o papai é de muitos amigos. E aí o papai é de falar, eu disse, eu conheço a sua mãe? E ele disse, conhece não. Desligue o carro, deixe o carro e dê um jeito para ir embora. Nossa. E eu disse, sua mãe teve no hospital e tal. E quando eu comecei a recapitular a história que realmente eu conhecia, e eu sou muito boa de memória, disse a situação da senhora, e ele disse, ai, foi você que abriu mão que eu fosse em Sobral, porque ela não podia receber visita e tudo aquilo. Quando eu comecei a conversar, aí eu já fui me sentindo até risando, porque até então eu estava flutuando com medo e o receio do que podia acontecer. E aí naquilo ali pra mim eu disse, onde foi que eu entrei? Aí eu vim embora, depois de uma conversa, né, harmoniosa, ele ainda com um pouco de temor, ainda me deu foi goma pra me trazer pra casa, olha aí, vou pegar ali uns tomates e goma pra você levar pra casa. E aí quando eu tava descendo eu disse, meu Deus, onde eu entrei? Então pra mim foi uma coisa que... E aí serve até de exemplo pra nós tentarmos ser pessoas boas em todos os momentos. Todos os momentos. Já pensou se fosse o contrário? Se você tivesse vale sido uma pessoa que não ajudou a mãe, que prejudicou. E olha, foi de forma tão bonita que ele disse, lembro sim, você fez isso. Ele disse, lembro sim. Aí ele disse, pode deixar passar, que ela é de casa. Ela é de casa, aí. Então, assim, vale a pena a gente, sim, sempre fazer o bem, buscar ajudar, porque em todas as ocasiões a gente vai se deparar com alguma situação que requer isso de nós, né? Vale. E você, Marisete, qual é uma coisa inesperada que aconteceu? Não tão engraçado, né? Mas... Não. Inesperado em que sentido que você fala? É tipo alguma uma surpresa? Coisa que diz assim, não era eu agi, como foi que eu resolvi dessa forma? O que eu acredito, tem 2 coisas que foram assim, inesperadas para mim. Quando eu terminei direito, que eu comecei a atuar como advogada, os 2 primeiros processos que eu peguei, eu fiquei assim... O primeiro que eu peguei daria para pagar a minha faculdade todinha. Foi um processo muito difícil, mas que mexeu muito com a minha cabeça, era na área criminal, foi um processo bem difícil, graças a Deus deu tudo certo. E quando eu terminei, que deu tudo certo, realmente a pessoa era inocente, mas estava passando por aquilo e tudo, mas era um processo que mexia muito, cada depoimento mexia comigo como mulher, como mãe, entendeu? Mas que esse era inocente e o outro não, o outro era culpado. Foram 2 que eu peguei com a mesma natureza. Quando eu terminei esse processo, eu disse, meu Deus, 2 que eu digo de pessoas diferentes, tá? Eu atuei no primeiro, deu certo o primeiro, aí a outra pessoa soube, estava com o mesmo problema e eu fui contratada. Quando eu terminei, eu disse, meu Deus. Você pode dizer qual era o crime ou não? Crime hediondo, vamos dizer assim, tá? Então eu disse assim, meu Deus, eu consegui fazer isso, mas não é isso que eu quero para minha vida. Não vou, não quero. E já tinha outros convites para atuar
na área, porque meu marido já E tinha... você na defesa, né? Meu marido já tinha um escritório de advocacia no Fortaleza há 30 anos, né? Então, assim, eu já tinha um campo de clientes, já tinha uma cartela de clientes, né? Então, eu já trabalhava com ele e tudo mais. Só que ele não é criminalista, mas tinha os advogados criminalistas na época. E eu encantada, né? Achava que eu ia ficar naquele mundo e tal. Nada contra, cada um com sua, né? Sua habilidade, sua preferência, mas né? eu vi naquela hora que ali... Não era. Para eu continuar ali, eu teria que ser outra pessoa. Eu teria que mexer em muitas coisas, muitos valores. Eu teria que me reinventar e não era para mim. Inclusive, na pandemia, eu fiz um trabalho voluntário, 50% voluntário e 50% era onerado, né? As famílias ficaram sem poder ver os seus parentes, né? As pessoas que estavam lá cumprindo pena no presídio, em Itaitinga. Só quem podia fazer essa não uma visita, né? Mas esse atendimento eram os advogados, por 15 minutos, parlatório e tudo mais. E algumas famílias de Ipu me ligavam, ô, fulano, não sei como é que tá meu filho aí, Marisete, o que eu faço e tal. Aí eu, como conterrânea, eu digo, eu vou lá ver. Comecei aí em Itaitinga e marcar esse trabalho. Muito difícil isso, porque eram famílias lá esperando por a gente tinha que ir 15 minutos, eu passava o dia lá às vezes. E aí quando eu terminei, muitos colegas meus continuaram, porque se empolgaram, porque ganhava dinheiro, mesmo uma visita de 15 minutos era um valorzinho bem razoável, mas Deus tinha combinado isso comigo, porque eu precisava levar dinheiro para o Somar, né? Então eu fiz isso. Mas quando eu terminei, eu disse, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu entendo o que você disse, porque por um tempo eu fui jurada, né? E quando a gente pega para ler os processos... Cada história. Como o advogado consegue, né? É lógico que todo mundo tem ampla defesa, mas existem ali coisas que a gente, nossa, eu realmente fiquei feliz precisa. No momento de poder contribuir Sim, com meus conhecimentos lógico, e tudo, de ganhar dinheiro também. Mas eu entendi que aquilo ali eu saí um pouco de mim. Aí eu me encontrei na advocacia em outra área. Hoje sou muito feliz na área que eu me encontrei. Perfeito, mas naquele momento eu tive que sair de mim. Pessoal, a última pergunta, que aí nós vamos fazer aqui uma atividade que vai ser muito, muito, muito bacana. Em que tipo de trabalho que vocês seriam terríveis? Que não daria certo de jeito nenhum? Que vocês não têm nenhuma aptidão? Paula, eu vou ser bem honesta com você. Eu sou uma pessoa muito determinada. E eu sou uma pessoa que me adapto à necessidade que eu tenho no momento. Então, assim, eu posso até não gostar daquilo no primeiro momento, mas eu aprendo a amar tudo que eu faço, sabe? E eu faço com capricho. Tudo que eu faço, eu aprendo a amar. Agora, questão de habilidade, eu acho que isso é muito do repetir, do treino. Eu acredito que seja o que me colocar e o que eu me propor a fazer, eu penso que iria dar certo. Porque eu sou assim. Não tem nenhum que você diz, eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito. Não. Quanto maior o desafio, mais eu acato, mais eu me dedico, mais eu quero aprender. E eu vivo de sonhos, eu vivo fazendo projetos, eu vivo mudando alguma coisa. Eu quero fazer... É tanto que eu tenho 3 profissões, né? Todas elas eu amo, eu adoro. Algumas pessoas no Ipu pensam até que eu não advogo, porque eu sou contratada do município de Guaraciaba pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais já há 4 anos. E, assim, não tenho escritório aqui e faço esse trabalho que eu lhe falei antes, né? Sim. Que muitas crianças atípicas me procuram, eu faço de forma voluntária, que é uma forma de retribuir tudo que Deus fez, tudo que Deus faz na minha vida. Mas eu penso que em qualquer situação eu estaria apta, menos... Agora eu me lembrei de uma que eu olhei pra Cristina. Não, agora eu vou ter que tirar. Agora eu vou ter que tirar tudo. Vai, existe uma. Cristina, agora, tu sabe que agora eu me lembrei que tem uma. Acabei de saber agora. Pronto. Política não. Não. Eu até fui convidada nessa campanha pelo Sávio para fazer parte e para, né, compor lá. Mas eu acredito que eu não tenho essa inteligência emocional. E também por essas coisas de... Você tem que abrir mão de muita coisa, né, Cristina? E a gente, como mulher, tem muita coisa que a gente não pode abrir mão. De casa, né? Às vezes, olha, nós mulheres, nós temos habilidade, desculpa homens,
Por isso que dizem, né? Desculpa. O homem é o pescoço, a mulher... Não, a mulher é o pescoço, o homem é a cabeça. Mas a cabeça só vai para onde o pescoço manda. Desculpa aí, mas é assim, nós mulheres, nós temos múltiplas habilidades. A gente é mãe, dona de casa. Tem aquele dia que você quer deixar a sua casa cheirosa, no capricho, ainda que você tenha uma pessoa para lhe ajudar, mas você... Mas quer dar o seu toque, né? E o diferente. filho que quando chega, você, meus filhos já adultos, você quer fazer a comidinha, a Marjorie chega, eu tenho certeza que você quer. Então assim, a gente como mulher, a gente se desenvolve, seja na nossa empresa ou nosso trabalho, mas eu acho que a política rouba muito a mulher, entendeu? Porque ela acaba sendo mãe do povo, mãe de todo mundo, ela acaba tendo que ser administradora, ela acaba tendo... É tanta coisa, eu agora descobri. Ganha muitas famílias. Estou revendo minha fala, viu, Paula? Eu não seria a política Cristina. Viu como sempre tem alguma coisa. Mas assim, se for alguma coisa, enfermeiro, medicina, pedreiro, sei lá, qualquer coisa, costureira, eu acredito que vai dando, mas você não, tá? Eletricista. Mas eletricista, daria certo. Não faço ia, isso, eu faço isso. Faço, eu troco lâmpada, botijão. Também vai faço. política. Olha, estão fazendo obra na minha casa, eu vou lá rebocar, você precisa ver, eu sou bem assim, e eu sou boa cozinheira, eu vou pra cozinha, eu faço faxina. Mas você não, tá? E você, Cristina? Eu também tenho muitas habilidades. E por ser filha de mecânico, se for preciso trocar uma torneira, um pneu... Jura? Eu faço. Não, mas sabe verificar, porque o seu pai é daqueles que escuta e diz qual é o problema do carro. Qual é o problema do carro. Você chegou nesse Não, nível? Eu não cheguei até essa, né? Não, mas foi assim, até aí. Trocar um pneu pra mim não é problema, trocar uma torneira, uma lâmpada, um fio, desmontar um móvel, tudo que for preciso fazer. Mas tem uma coisa que, assim, eu tenho muito medo. Que será? É a área marítima. Se fosse para eu trabalhar em navio, em coisa do mar, eu tenho muito receio, porque eu já presenciei uma história muito triste, trauma, né? então eu fiquei com aquele trauma, então eu não me via. Se tivesse ficar embarcada muito tempo. Muito tempo, eu não me via, porque eu tenho um certo pânico, então eu não me via. É o pessoal que fica embarcado 15 dias, né? É tanto que quando eu vou... vai ter um... Tenho vontade. Quando eu vou pra Fortaleza, que a gente vai ali pro Vajota, eu sei que não é permitido, mas eu tiro o cinto. Quando eu vou passar, em qualquer local, eu tiro o cinto, onde eu, por conta da água, qualquer problema, do volume você da sai. extensão, eu disse, não. Aí eu olho para as meninas, eu olho pro cinto, aí eu disse, eu vou tirar. Porque se acontecer alguma coisa... Eu vou sair. Né? Então aquilo é um trauma que eu tenho na minha cabeça. Então isso aí eu não me vi. E a coisa que eu mais gosto... Foi a Marisete ou foi a Cristina que disse que as palavras têm poder? Então, cuidado com o que a gente se coloca de frente com o que a gente tem medo. Porque a gente chama o nosso Olha, pra medo. você ver, ó. Mulheres fortes, porém assim, com as suas peculiaridades, né? Eu já adoro, eu não lembro o nome agora, mas eu gosto de ir pra praia, ali para o Infinity, porque eu gosto de voar. Na praia eu gosto porque eu faço voo pelo mar, né? Aqui no Infinity eu tenho medo assim um pouco das montanhas, mas dá para ir também. Eu gosto de tudo assim que é bem alto, ou lá no mar, ou não sei aonde. Mas já não consigo ser Cristina lá como parlamentar. Né? Eu então, acho também em muitos momentos que eu vejo a Cristina, eu digo, nessa hora eu ia chorar. Eu nessa hora eu corria. Tem uma grande amiga minha que uma vez ela estava exatamente numa discussão, né, política, mas ela é vereadora em Morrinhos. Ela disse, para de gritar, porque quando você brigar com ninguém não, viu? Então eu acho que eu seria mais ou menos como ela é a Cristina. A Cristina já responde. Ela vai até o final. Até o final. Ela coeso ali. Isso. E ela às vezes eu gosto muito da homilia do padre... Desse padre agora, como é o nome dele aqui no Ipu? Ed Pires. Maria, adoro a homilia dele, porque ele não se perde. Ele tem assim, eu não sei se ele é psicólogo, ele é professor? Ele tem uma homilia, ele não se perde na homilia dele. Ele vai, e eu sou muito disso, porque eu sou da pesquisa, então eu li muito, e ele vai, coerência, coesão. A Cristina é muito assim. Quando ela está falando, eu presto atenção, eu vejo todos os vídeos. Olhando, escutando, ver se ela se perde. Ela vai, ela volta e ela diz o recado. Então, assim, ela é oratória, ótima, além de assim, muito coerente nas palavras, né? Pois agora vamos colocar a oratória de vocês e a sensibilidade à prova.
onde estão vossos celulares? Que? Pronto. Pois agora nós vamos fazer uma atividade ao vivo. Começamos será? pela Cristina ou pela Marisete? Vocês vão ligar para alguém, pode ser qualquer pessoa, pai, Meu mãe, Deus do céu. filho, esposo, marido, algum funcionário, e vão dizer, vai estar no Viva Voz, vão dizer o quanto vocês amam essa pessoa e admiram essa pessoa, e aí a gente vai ver o que essa pessoa vai estar respondendo do outro lado. Começamos por quem? Fale. Tem que ser agora. Vamos Não começar a pode ligar. escolher Eu vou muito, começar a não. ligar. A minha tá ligando de volta. Tá? Pronto, foi Não fácil. diga que está no programa. Não, ela não sabe. Mas ela tem uma certa dificuldade. A dela já. Oi, filha. Oi, mamãe. Tudo bem, meu amor? Tudo, você sabe que meu celular tá descarregado, eu tô atendendo pelo tablet, aí não tava dando certo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amor. Por que eu tô ligando pra você? Dá tempo eu falar? Dá. Você sabe que você é assim, tudo que eu pedi a Deus foi você na minha vida, e que eu amo muito você, que eu lhe admiro demais. Não queria que você seguisse os passos da advocacia, mas é uma coisa que você quer, então eu lhe apoio. E eu quero lhe agradecer por você ser essa menina maravilhosa, nunca me deu a menor preocupação. E eu lhe admiro tudo, tudo. Você como mulher, você é uma pessoa espetacular. Você também, mamãe. Eita, eu te amo, viu? Eu também te amo muito. Maria Emanuele Gomes Paiva Souza. Te amo, mamãe, você é incrível. Tá bom, você também, meu amor. Viu? A gente fala que se ama todo dia, né? Sim, Te amo, viu? te amo mais. Deus te abençoe, seja muito feliz, tá? Tá bom, você vai demorar muito? Não, vou não, já eu chego, tá? Tá bom, beijo. Beijo, te amo. Te amo, mamãe. Também. Já que eu tentei e não deu certo, né? Eu tô agora. Alô? Alô? Beijo, mãe. Deus te abençoe, amor. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem, né? Comigo tá. Graças a Deus, que bom. Só não tá melhor porque eu não tô pertinho de você. Tá em casa? Tô em casa, você tá onde? Almoçou? Almocei, você tá onde? Eita, almoçou o quê, hein? Almocei mesmo. Almocei. Muito bem. Eu tô ligando pra dizer que você é uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida. Você sabe que você me ensinou muita coisa. Embora eu fosse muito jovem, muito nova, uma menina, mas foi através de você que eu aprendi também a ser forte e, lógico, aprendendo com a minha mãe. Por isso que antes de ligar pra você, eu liguei pra mamãe, mas ela não atendeu, que eu acho que o dedinho dela não soube muito lá manusear a tela do telefone. Mas você sabe o quanto você me orgulha, o quanto eu tenho aprendido com você e principalmente o quanto eu tenho sido forte e abdicado de muita coisa na minha vida por vocês. Quando eu digo você, eu englobo as três, mas você é porque é a minha primeira filha. Sim. E tudo que eu fizer será pouco por vocês, tá bom? Comecei a fazer chorar. Chorona. Ei, você não é chorona que sua mãe não é chorona, sua mãe não é chorona. Nós somos emotivas, mas nós somos fortes. É verdade, amém. Amém. Eu li muito, eu fiquei muito feliz com essas palavras. Eu li de verdade mesmo, do fundo do meu coração. Ah, que coisa boa. E eu sou muito feliz por você ser minha mãe. Agradeço a Deus. Você me inspira demais. Pronto. Ei, só não quero lhe inspirar como mulher política. Fique na sua área mesmo, porque a sua área é que... Ixi, não, aí eu deixo pra Elisa. Pra Elisa? Tá certo. Pois um beijo, meu amor. A mãe tá na casa, é sua. Que casa sua? Logo, logo você vai saber qual é a casa sua. É um programa que eu estou participando. Eu tô aqui na Casa é Sua.
do Vinícius Braga, com a apresentação da Paula Aragão. E aí eu resolvi, aqui em uma das nossas conversas, ir todo lado de uma pessoa que você admira muito, que já foi sua professora. A tia Marisete. A minha neta, olha. Oi, vovó, por que você não disse que Caiu a me ama ligação. também? Ah, foi ótimo. Mas eu tô aqui, Ai, ó, foi meu ótimo. colarzinho que você me deu. Ela disse que Eu vi, eu tava vendo. Eu vi, vovó, achei vendo, lindo. vovó. Pois é, ela disse, oi, vovó, por que você não disse? Apagou, ela me disse, ela apagou. Foi ótimo. Meninas, foi excelente. Muito obrigada. Que papo bacana. Maravilhoso. Foi muito bom. Fomos para várias vertentes, conhecer muito mais de vocês, né? As outras pessoas saberem que vocês são, para além da política, para além da empresária, da advogada, que já entrou nessa questão criminal e viu, né, quanto que era pesado. Depois trabalha hoje em Guaraciaba, no sindicato, que também não é uma coisa fácil. Não é. E aí leva à frente um colégio, né, o Instituto Somar, que hoje em dia é referência aqui na nossa cidade, nosso município, para além do nosso município. Então, muito obrigada às duas. Me sinto muito honrada por vocês terem aceitado o nosso café, a nossa água, o nosso bate-papo aqui na casa que é de vocês. A casa é sua, Ei, viu? não tinha nome melhor pra eu vir hoje pra casa, né? A casa é nossa mesmo, eu me Esse. senti em casa. Assim, sempre muito bom a gente estar perto de pessoas que a gente pode conversar, né? Que a gente se sente à vontade pra conversar. E assim, eu tenho certeza que esse momento, ele não serve só de inspiração para quem vai assistir, mas para nós também, porque sempre é muito bom a gente ouvir, a gente conversar, a gente, de forma espontânea, colocar os nossos anseios, quem nós somos. E através de grandes histórias, a gente, né, também aprender, porque tudo é aprendizado, é convivência, é história. A gente traz grandes lições. E também. aqui com nós três, a fala fidedigna. Mulheres apoiam outras mulheres. Com Você certeza. sabe, Paula, eu me senti muito feliz com esse convite, porque assim, a gente nessa correria, a gente não tem oportunidade muito de falar sobre a nossa trajetória, de dizer, olha, nós estamos na nossa cidade, nós somos filhas de Ipu, nós estamos, de certa forma, contribuindo com a nossa cidade, com a nossa sociedade. A gente constrói essa sociedade. Então, finalizando.